Olá, pessoal. Bom dia a todos. Estamos aqui mais uma vez, Café com o Presidente. E para mim, assim, é um prazer enorme estar aqui com o Dr. Wanderson. Dr. Wanderson é um colega nosso, ele é anestesista, tá? Trabalha aqui em Curitiba e trabalha também em São Paulo, né, Anderson? Isso. Eu tenho os dois CRMs aí. Então, né, fica correndo como todo médico de um lado para o outro, né? Só um pouquinho de história, né, que estamos rememorando aqui. Eu me formei em 79 e trabalhava numa cidade do interior. E quando conheci o Wanderson, foi mais ou menos em 2007, por aí, e conversando nessa cidade que eu trabalhava, que eu fazia cirurgia, o Dr. Wanderson me falou que ele passava em consulta com o pediatra lá. Ah, você deve ter me visto correndo pelo corredor, né? Então, é um prazer, imagina, depois de 40 anos, aquele menininho que corria no corredor, agora está sentado aqui comigo, como colega de profissão, batendo um papo sobre um tema muito importante, que é a ketamina, né? Eu me Isso aí lembro, é o Wanderson, que Dr. nessa... Chaim, Dr. Chaim, que era o... Dr. Robério, Carlos Magno, e eu me lembro que eu comentei isso contigo, né? Na época a gente fazia curetagem usando o Ketalar, né? Quando se Correto. papo de ketamina, mas o Ketalar é uma geração antiga, né? Isso. Então vamos lá, conta um pouquinho dessa história aí do Ketalar até hoje. É importante saber, nós estamos aqui, primeiramente eu quero agradecer o convite. Eu estou representando aqui a Câmara Técnica de Anestesiologia, a nossa coordenadora é a doutora Patrícia Aleteia, e uma parecerista também de um parecer que a gente relata tudo sobre a cetamina, para clínicas, médicos, quem pode fazer, quem não pode fazer, e hoje já está registrado no CRM com o número 2942/2005, tá? 2025, isso mesmo. É de 2025. Isso mesmo. E hoje é um assunto que envolve várias especialidades médicas, não mais a anestesiologia. E o nosso projeto aqui no CRM Paraná é se envolver com todas essas especialidades médicas. Nós já estamos conversando com todos os departamentos de Câmara Técnica aqui do CRM, onde a gente vai falar sobre o uso da acetamina nas especialidades. Então, hoje, o nosso objetivo aqui é falar o que é essa, a gente chama hoje de acetamina, e para que ela serve e o que o médico precisa saber sobre esse fármaco, né? Então, primeiramente, a mãe de todas, né, é a fenciclidina, que foi desenvolvido pela empresa Parke Davis, só que ela era uma droga anestésica muito potente, que tinha uma duração aí de mais de 8 horas de ação, então 8 horas de dissociação. Então, a empresa viu que não tinha como lançar esse medicamento no mercado pelo seu efeito tão prolongado anestésico. E eles estavam atrás de uma droga que pudesse colocar na guerra do Vietnã, porque a morfina estava matando os soldados americanos dentro das florestas, porque eles usavam para dor, mas o médico, o soldado estava tendo um problema sério de hipotensão, né? Então eles tiravam a dor, então eles chocavam. E como a guerra era dentro da floresta, não tinha hospitais para levar esse soldado morria. Então eles precisavam de um medicamento que representasse a questão aí fizesse anestesia, aumentasse a pressão arterial e melhorasse o drive respiratório, para que esse paciente pudesse ser apanhado, levado, carregado para um lugar distante, para que os helicópteros pudessem levá-los. E eles precisavam de uma droga que eles pudessem colocar, que ia substituir um respirador, ia substituir um gás anestésico, que eles não tinham dentro da floresta. Foi aí que a guerra levou uns 30 anos, a guerra do Vietnã, foi uma guerra muito extensa, os americanos já tinham perdido muito soldados, e essa medicação entra lá, já aprovada pela FDA em 1970, a guerra terminou em 1975, se não me falha a memória, 73 ou 75, então eles usaram muito acetamina na guerra do Vietnã, fazendo soldado. Então, na época, então, a fenciclidina, né,
eles desenvolveram em 1962 a escetamina, que era uma parte do fármaco da fenciclidina, que eles colocavam como investigação, uma investigação clínica, que a acetamina é a investigação clínica 581, mais ou menos o nome da acetamina, a cetamina, né? E essa cetamina ela veio aí sim fazer como droga anestésica a nível americano em 1970, aprovada pelo FDA, e depois foi aprovada aqui no Brasil. E só que ela tinha um potencial muito forte de dissociação também. Então eles viram que esse medicamento era muito bom, mas aqui no Brasil um laboratório conseguiu separar, que essa cetamina tinha duas isomerias, uma isomeria à esquerda e a isomeria à direita, os isômeros, né? Eles conseguiram separar a isomeria à esquerda, que chamava escetamina, que chamam aí de destrocetamina, que ela tem um potencial mais forte para anestesia e um potencial menor para dissociação. E ela tem uma ligação mais forte para o receptor NMDA, que é um receptor do glutamato. Então, foi assim que surgiu, né, a evolução da cetamina. Hoje, a gente trabalha dentro dos hospitais, a molécula é escetamina, então a gente sempre diz, a escetamina é a neta, a cetamina é a mãe e a fenciclidina é a avó dessa molécula, né? Então, essa molécula hoje está sendo usado hoje nas especialidades de anestesia, então há mais de 50 anos, entrou na especialidade de dor crônica, entrou na especialidade de psiquiatria, a especialidade de cuidados paliativos usa a escetamina nas complicações do câncer, a terapia intensiva usa a escetamina para as questões de neuroinflamação, processo inflamatório de sepsis. Então, você usa a escetamina, porque aí você usa menos opioide, você evita menos gastroparesia, evita menos translocação bacteriana fúngica. E isso evita o paciente fazer essa gastroparesia morrer de sepsis por uma complicação intestinal. Então, eles usam hoje também a escetamina nos sangramentos hemorrágicos a nível cerebral, onde você tem aquela área de penumbra, você tem uma liberação muito forte do glutamato, que a escetamina, na realidade, vai bloquear os efeitos do glutamato, tanto no cérebro quanto a nível periférico. Então, esse glutamato em excesso leva a uma destruição, um influxo de cálcio, a abertura do canal de cálcio, o receptor, né, que bloqueia o canal do glutamato é o magnésio. Então, quando você tem o excesso de glutamato, esse glutamato, que é um excelente neurotransmissor excitatório no cérebro, é o responsável por gerar neurogênese, sinaptogênese no processo de crescimento cerebral na criança, no desenvolvimento cerebral, junto com a melatonina também, que tem um potencial enorme também na parte de proteção cerebral, mas o excesso dele, como o que faz um fármaco ser ótimo fármaco ou um veneno, né, é a dose. Então, o excesso dele causa um processo de... As células gliais são células que nutrem os neurônios, protegem os neurônios, dá todo um processo de proliferação, de conectividade cerebral. Esses astrócitos, células gliais que tem dentro, a micróglia, que tem o armazenamento de glutamato, eles fazem o extravasamento de glutamato nessa estrutura, e isso gera o quê? Gera um processo de neuroinflamação intensa, com um influxo de cálcio intenso na célula, dentro dessa célula, causando uma apoptose celular, morte celular. Então, quando você tem uma pessoa com excesso de produção de glutamato, é a pessoa estressada, é a pessoa que tem ansiedade, às vezes uma alimentação inadequada, processo tóxico em alimentação, alteração de flora intestinal, de microbioma intestinal. O excesso desse glutamato no cérebro vai destruir conectividade cerebral, e a área que é mais afetada de forma rápida é a região do hipocampo, é a região da memória, é a região da amígdala cerebral, que é a região de traumas,
que as pessoas às vezes têm, e a região frontal do cérebro, que é a área de tomada de decisão. Então, quanto mais a pessoa estiver ansiosa, mais estressada no dia a dia, dormindo menos, né? Porque aí você tem o estresse, gera o aumento do cortisol e a queda da melatonina. Então, a pessoa começa a não dormir durante a noite, porque o cortisol não abaixa e a melatonina não sobe. E essa melatonina também é um hormônio de antioxidante poderoso para o cérebro, e é onde você faz toda a reorganização estrutural que você aprendeu durante o dia, ela que vai acionar todo esse processo de melhora, ajudar junto com as células gliais, que é micróglia, astrócitos, oligodendrócitos, a nível cerebral. Então, o excesso de glutamato vem causando doenças graves a nível cerebrais. Então, todas essas doenças neurodegenerativas, Alzheimer, o Parkinson, certas doenças neurodegenerativas importantes, ansiedade, depressão, uma das causas é o excesso de glutamato. Eles também descobriram que o glutamato ele age a nível periférico, tem uma ação muito potente a nível periférica, porque você tem receptor de glutamato no fígado, no pâncreas, na área terminais, na medula cerebral, e o excesso de glutamato nessas regiões também gera um processo também de facilidade na diminuição da imunidade no local. Junto com o estresse, você tem uma atividade em excesso do sistema simpático, a norepinefrina, cortisol, substância P, né? Esses neurotransmissores, eles acabam gerando, a nível periférico também, formação de dor. Quando você tem metástase, você tem uma dor mais intensa da metástase óssea. Então, tudo está envolvido, o glutamato está envolvido nesse processo. E grandes pesquisas vieram, né, buscando o que você faz para bloquear todo esse processo. Então, o laboratório ele tentou, falou assim, olha, vamos atrás dos bloqueadores de glutamato. Como é que nós podemos bloquear o glutamato para poder evitar, por exemplo, a facilidade de proliferação de células tumorais? Então, essa era a grande jogada dos laboratórios. Eles conseguiram achar bloqueadores de glutamato, como o MK801, viram que era poderoso, mas quando eles iam para a prática clínica, esse bloqueador de glutamato era muito grave para o ser humano e para os animais em ratos, né? E matavam e destruíam células também. Então, a única substância que sobrou no mercado de bloqueador de glutamato, que bloqueia os receptores de glutamato, foi a acetamina. Então, hoje, você acha em artigos científicos renomados, cetamina, por exemplo, na pesquisa ele não age diretamente, mas ele age indiretamente, porque a cetamina ele é um modulador do excesso de glutamato, do excesso da atividade simpática, pelo estresse, pela doença, e também do bloqueio do sistema parasimpático. Quando o sistema vagal ele reduz, ele predispõe as pessoas a doenças mentais e predisposições às pessoas também relacionadas a produzir câncer. Então, tanto que tem muito hoje que para você fazer um tratamento de uma doença grave, cerebral, depressão grave, que não melhora com eletroconvulsoterapia, não melhora com nada, hoje você tem neuroestimuladores para estimular o sistema vago, para tratar tanto epilepsia, tanto quanto depressão grave. E a escetamina também hoje, dentro da neurocirurgia e da neurologia, ele é usado para agir em áreas de ação como epilepsia refratária a tratamento com bloqueador de neurotransmissor GABA. Então, você tem lá um receptor GABA, você dá um medicamento GABA, só que o receptor não responde a esse GABA. Então, essa pessoa entra em crise de convulsão, repetidas vezes, e não sai. E hoje eles estão usando a escetamina para agir nesse processo de reduzir os focos
epiléticos, da mesma forma como eles reduzem focos epiléticos de convulsão no paciente que teve um sangramento. E aí você tem uma neuroinflamação forte naquela região do cérebro e ali dá focos de epilepsia. Então, hoje, a escetamina ela é usada em várias especialidades médicas. Me deixou muito assim... eu venho estudando cetamina há mais de 7 anos, mas eu nunca vi trabalhos robustos e nunca pensei da ação dela no câncer, na prevenção de metástase. Porque a célula metastática é uma célula muito inteligente. Então, a intenção dela é romper barreiras, ter a formação de novos sistemas de nervoso da célula e também ter uma capacidade enorme de emitir substâncias para que o cérebro ajude a ela desenvolver metástase para cérebro, metástase óssea, metástase para pulmão. E dependendo do tipo de tumor, ele tem um tropismo para uma determinada área para ter metástase. Então, tem tumores que têm mais predisposição a ter metástase óssea, outros mais predisposição a ter metástase a nível cerebral. E o excesso de glutamato, o excesso de noradrenalina facilita a célula tumoral. E a baixa ação do sistema parasimpático, do sistema vagal, também facilita. Então, qual que é o tratamento? Melhorar o sistema simpático, reduzir o sistema glutamatérgico e aumentar essa questão aí parasimpática. Esse é o grande foco hoje das terapias que existem. E a acetamina ela vem como um canivete suíço, aonde você pode usar, ter ação dela em várias áreas, porque ela não age apenas em receptores de glutamato. Então, a acetamina, ela age em receptores muscarínicos, nicotínicos, age em receptores opioides, age em receptores de sódio, canal de potássio, age em receptores de serotonina, receptores de dopamina, receptores de norepinefrina, receptores de substância P. Então, ele age em vários receptores a nível de periférico e central e na medula espinhal também. Então, a acetamina vem aí com um potencial enorme para os cuidados paliativos, vem um potencial enorme de tratamento de dor crônica e também na prevenção de tratamento de dor aguda pós-cirúrgica. E um potencial muito forte hoje, eu estou em São Paulo, a gente usa muita escetamina na terapia intensiva. E por que é importante a gente trazer isso hoje aqui? Porque para cada patologia, a dose da escetamina ela modifica doses muito baixas, como nós temos doses muito altas, por exemplo, num paciente que tem uma crise convulsiva que não para, o paciente às vezes tem que estar entubado e infusão de cetamina contínua durante 5 dias, 6 dias, para você fazer a infusão. Já em um tratamento de psiquiatria, a dose geralmente às vezes é baixa. Então, você usa de 0,5 a 1 miligrama por quilo de peso do paciente, mas uma infusão de 40 minutos. Então, o médico hoje ele tem que estar sabendo disso, porque nós já recebemos pessoas que prescreveram cetamina para fazer 200 miligramas em uma nádega, 200 miligramas em outra nádega, para tratamento de psiquiatria. Se você fizer isso, você anestesia a pessoa e mata a pessoa. Então, é importante os médicos saberem as dosagens. Foi por isso que o CRM hoje do Paraná inovou, onde a única Câmara Técnica que emitiu um parecer sobre o uso da cetamina foi a Câmara Técnica de Anestesiologia aqui no Paraná. Todas as outras emissões de pareceres do uso da cetamina foram a Câmara Técnica de Psiquiatria para o uso da cetamina por causa do Spravato, que você tem duas ações hoje que você usa a cetamina. A cetamina, que é usada pelo nariz, que é o Spravato, e a cetamina, que é usada endovenosa ou intramuscular, que é a escetamina endovenosa criada por uma empresa aqui brasileira, que ela separou essa molécula e é a que tem aqui no Brasil. Em outros países, não tinham essa escetamina separada com a cetamina do Spravato. Então, é importante a gente saber que o Spravato é autorizado no Brasil como tratamento de depressão, desde que você tenha medicamentos da psiquiatria sendo usados juntos. E a escetamina, que tem uma ação muito forte, muito poderosa, ela é como off-label aqui no Brasil. Ou seja,
ela pode ser usada pelo médico, o médico tem que se responsabilizar, a carga da responsabilidade fica toda sobre o médico, mas os CRMs não autorizam o uso e também a Anvisa também não autoriza o uso porque não está escrito em bula. Então, a escetamina hoje é um medicamento usado de forma intensa hoje na medicina, mas é de forma off-label, e o médico precisa saber disso, porque se você vai usar off-label, você tem que avisar o paciente que é off-label e que o paciente tem que autorizar seu uso. Então, você tem que ter um termo de consentimento livre e esclarecido, isso está no parecer, é obrigatório você ter, o paciente saber que aquela medicação é off-label. Porém, nós temos uma questão aí. O Spravato, ela vem com uma dose, cada frasco do Spravato, e é isso que é o grande... O porquê os médicos estão migrando para a questão da off-label, né? O Spravato só é usado para psiquiatria, para depressão. O Spravato não foi feito para usar em terapia intensiva, não foi feito para usar em cuidados paliativos, porque a dose que é dada é muito baixa. Então, assim, um frasco de Spravato vem 28 miligramas. E você usa intranasal. E a absorção dela para a corrente sanguínea, desses 28 miligramas, só entra 14. Então, para um tratamento, é muito baixo, 14 miligramas. Tanto na psiquiatria, eles usam 3 frascos de Spravato para uma aplicação. E às vezes você tem que fazer 2 aplicações por semana. Durante 4 semanas, depois uma aplicação por semana, e depois doses de manutenção. Só que o preço desse Spravato, de um frasco Spravato, bate até na faixa de R$ 1.500, R$ 1.800, R$ 2.000 cada frasco. Então, vamos fazer a conta aqui. Se uma dose, para fazer mais fácil a matemática, 1 miligrama por quilo de peso, uma pessoa de 60 quilos vai ter que usar 60 miligramas. Se você está falando que é 14 miligramas de Spravato, teoricamente, então, vai ser 3, 4 frascos. Isso. O tratamento vai ficar 5, 6 mil reais. Não, bate mais. Porque cada frasco, para comprar, chega a R$ 1.800. Então, 2 frascos, se usar 3 frascos, R$ 6.000. Isso sem contar com os honorários do médico, que é obrigatório ter um médico presente. Não pode, escetamina é um anestésico, então o parecer deixa bem claro, tem que ter a presença do médico. Mesmo o Spravato tem que ser ambiente hospitalar. Mesmo o Spravato, por ser um anestésico, ele tem que ser em um ambiente porte 3 e porte 4. Só que como a dose é muito baixa, que entra, a indústria farmacêutica criou esse medicamento para depressão. Ele não criou esse medicamento para tratar dor. E nem para tratar câncer, e nem para tratar cuidados paliativos, né? E nem para neurocirurgia. Mas o que está acontecendo? Por causa do preço, os psiquiatras estão migrando para off-label. Quando entram em off-label, eles entram aí em um perigo enorme. Então, o CRM do Paraná, aqui o parecer do CRM, deixou bem claro, se for para usar off-label, a gente nem entra em detalhes, muito em detalhes do Spravato. O CRM não, porque já tem o Conselho Federal de Medicina, que já deixou que a droga, a medicação melhor é a endovenosa, porque ela entra com 100%, você tem como saber que tem 100% absorção da corrente sanguínea. Então, você sabe exatamente quanto administrou. O Spravato, ele é 50% de absorção máxima, mas ele pode chegar a 8% de absorção só. Por quê? Às vezes a pessoa é um usuário de drogas, usa cocaína, tem uma absorção ruim. Às vezes ele está gripado, está usando algum medicamento que diminui a absorção da coriza nasal. Às vezes é uma pessoa que já tem algum problema de absorção nasal. Quem aplica não é um profissional de saúde, quem aplica é o próprio paciente. Então, dependendo da forma como ele aplica, ele pode escorrer pelo nariz, pode engolir esse produto. Então, você nunca sabe quando a dose que está entrando no paciente com Spravato. E o que isso acontece? Falha de tratamentos. Muitos pacientes estão falhando e os psiquiatras estão usando o Spravato, em vez de usar o Spravato, pelo custo, que bate, às vezes, na casa de 10 mil uma aplicação. Então, o convênio tem que pagar, às vezes, 10 mil por uma aplicação. Então, durante uma semana é 20 mil por semana. Então, nenhum convênio quer assumir esse custo.
apesar porque tem muita gente com ansiedade, com depressão refratária pelo país. Então, quebraria os convênios. Então, o convênio está evitando isso. Então, está tendo uma migração para a escetamina endovenosa usado dentro de centro cirúrgico. E hoje nós já tivemos aqui no Paraná complicações pelo uso, porque o paciente tem uma dissociação enorme, ele tem uma sensação de morte, porque, como eu te falei aqui, a escetamina ela não age só no cérebro, ele age no receptor de canais de sódio, canais de potássio. A pessoa tem sensação de anestesia no corpo, então ela deixa de sentir o corpo, porque a escetamina anestesia o corpo. Ela foi criada para anestesia. Ela foi criada para pegar um soldado, fazer a extricação, que a gente chama, né? Tirar de uma área uma área onde ele está embaixo de um tanque de guerra, ou a gente usa isso nas emergências hoje do SAMU, usa nas emergências dos bombeiros, onde a pessoa está presa numa ferragem, você usa a acetamina para tirar a dor dela, aumenta a pressão arterial, mantém o drive respiratório, você tem como manipular essa pessoa dentro de uma ferragem, para ela não sofrer tanto. Então, ela é usada hoje nas emergências, né? Então, assim, esse custo é muito mais barato na endovenosa. Então, hoje, um frasco de acetamina é R$40 para você comprar, enquanto um frasco de Spravato é R$1.800 a R$2.000. Só que um frasco de acetamina tem 100 miligramas. É um frasco de 2 ml. Ela tem 100 miligramas. Então, você pode usar... Se eu usar 3 frascos de Spravato, é 86 miligramas, mas só sabendo que desses 86, só a metade pode ser absorvida. Então, hoje, os psiquiatras já estão sabendo que a melhor medicamento é a endovenosa e a off-label. Então, como eles vão usar off-label, você tem que legalizar isso, porque tem que passar medicamento, por exemplo, como escetamina, ela entra na portaria 344 de 98 como drogas perigosas, aonde você tem que ter registro de entrada, saída, dosagem, tem que estar registrado em documentação. A clínica tem que estar cadastrada no CRM, tem que ter diretor técnico sabendo o que está sendo usado ali. A clínica tem que ser liberada pela Anvisa, tem que ser liberada pela prefeitura, tem todas umas regras que você tem que fazer nessas liberações aí. E o que acontece? Muitos psiquiatras estão preocupados, aqueles que só têm consultório, eles estão preocupados em perder os seus clientes para aqueles psiquiatras que estão preparados para usar a escetamina. Então, muitos estão usando esse medicamento em consultório, que esse parecer deixa bem claro que ele não pode usar sendo em consultório, sim em clínicas porte 2 e porte 3. Né? Então, a nossa preocupação hoje é com a psiquiatria, o uso dela, porque está ficando muito intenso, porque a escetamina vem como uma revolução dos últimos 50 anos da psiquiatria. Ela bate no mesmo nível da eletroconvulsoterapia. Às vezes, ela é melhor do que a eletroconvulsoterapia, porque essa escetamina, ela tem uma ação que ela gera neurogênese e sinaptogênese, porque bloqueia o efeito destruidor do glutamato, do excesso do glutamato. E já a eletroconvulsoterapia, você pode ter perdas cognitivas. Então, a mesma frequência que você usa acetamina por semana, você também tem que usar sequências de eletroconvulsoterapia. Às vezes, 2 eletroconvulsoterapias por semana. Às vezes, 1 vez por semana, é o mesmo processo. Então, muitas pessoas, um empresário que está ansioso, que entrou em depressão refratária, e fazer uma eletroconvulsoterapia, você pode perder questões cognitivas importantes, que ele usa isso para o seu negócio. Né? E muitas pessoas usam o cérebro e precisam do cérebro bem funcionante. Né? Então, usar a eletroconvulsoterapia, porque você tem que fazer uma anestesia geral. A escetamina, você não precisa fazer uma anestesia geral. Você só precisa estar em um quarto, bem equipado, monitorado, com todo um equipamento de intubação difícil, cardioversão, tudo que você possa ter no corredor do próprio hospital, da clínica, mas ela tem que estar enquadrada aí nesse quadro de, sim, o médico que está atendendo, ele tem que ter habilidade de intubar. O médico que está atendendo, ele tem que ter a habilidade de deixar o paciente num respirador, caso esse paciente complique.
e precise ir para um outro hospital. Por quê? A escetamina ela foi criada para aumentar a pressão arterial, porque foi feito para a guerra, né? Ela foi aumentada para aumentar, às vezes, a frequência cardíaca também. Então, dependendo da dose, você pode aumentar muito a pressão arterial e você pode desencadear um AVC hemorrágico. Você pode desencadear um infarto. Você pode errar na dose, injetar rápido. O paciente pode fazer uma depressão respiratória, um excesso. Então, que é por quê? Mas a acetamina não causa depressão respiratória. Só que os pacientes que vão fazer a infusão de acetamina, eles estão usando vários medicamentos da psiquiatria. Então, o paciente já chega impregnado com outros medicamentos. E, às vezes, usa medicamentos que fazem ansiólise. Então, um pouco você usa de cetamina, você pode deprimir um paciente que está usando esses medicamentos. Então, vamos lá. A dose habitual é meio a 1 miligrama por quilo de peso. Quando você fala em tratamento para psiquiatria, ele vai de 0,5 a 1 miligrama por quilo de peso. Você começa em doses lentas, preocupado com a dissociação, para saber qual que é a sensibilidade do paciente para ter que fica dissociado. Uhum. Então, você começa com dose lenta, se a dissociação for tranquila, o paciente não tiver uma dissociação ruim, porque a gente tem que pensar que, às vezes, o paciente que chega até a gente, ele tem traumas. Às vezes, traumas por violência sexual, traumas de guerra, traumas de abuso, traumas que, às vezes, o pai bateu no filho durante... E essa questão desses traumas, trauma por uso de drogas em ambientes perigosos, né? Essa dissociação pode vir com imagens muito ruins. E o paciente não querer fazer o tratamento porque se sentiu muito mal. Então, às vezes, é comum, às vezes, você fazer infusão de cetamina associado com lidocaína, sulfato de magnésio, propofol, para você reduzir, potencializar o efeito da acetamina e reduzir a dissociação. Então, você começa com doses de 0,5, às vezes, dependendo da dissociação, você começa com dose até mais baixa, 0,2, 0,3, na primeira aplicação. Se o paciente falar que a experiência dele foi boa, foi tranquila, aí você aumenta, na segunda aplicação, você aumenta a dose para 0,5, 0,6, até atingir uma dose ideal para o tratamento, que vai de 0,7, 0,8, 0,9. É isso que impede, por exemplo, o Spravato, que é o spray nasal, você não consegue saber que dose você está dando. E se você der uma dose muito rápido, a endovenose se faz em bomba de infusão. O nosso parecer deixa bem claro que tem que ser feito em bomba de infusão para quê? Para você não ter pico de hipertensão arterial. E você não usar toda a droga em uma pancada só. Já um Spravato, você usa toda a droga, toda a dosagem de uma vez só, e a absorção vai lá em 8 minutos, que é absorvido. Então, o paciente pode ter uma dissociação muito desagradável, a pressão pode subir muito, e você tem um risco de infarto, arritmia, acidente vascular cerebral, ruptura de aneurisma. Então, vem aí a importância também da consulta pré-anestésica, da avaliação desse paciente, antes de fazer a infusão com o Spravato, porque você tem que ir atrás de riscos que o paciente pode ter em relação com o Spravato, né? Você falou, a ampola tem 200 miligramas, isso? Um frasco tem 100 miligramas, 50 miligramas por ml. Ah, tá. Então é 100 miligramas o frasco. 100 miligramas, uma ampola. Aí tem ampolinha. frascos de 10 ml de cetamina, né, que são 500 miligramas. Esses frascos, isso é importante o médico saber, porque esse frasco só é usado em terapia intensiva, onde você vai colocar 500 miligramas em um soro de 100 miligramas, de 100 ml, para correr em bomba de infusão. A clínica que estiver pegando um frasco de 500 e usando esse mesmo frasco para vários pacientes, ela está cometendo um risco de contaminação e isso não é permitido, porque medicamentos têm que ser usados de forma estéril, de uso único. Então, se você abre uma ampola, você usa aquilo tendo ampola e joga a ampola fora. E tem que ter lugares de descarte adequado, porque ela é da portaria, esse medicamento é da portaria 344 de 98, que essa droga entra na classificação B1, a acetamina, e você tem que ter um lugar de descarte com vigilância, porque a pessoa pode pegar o resto da acetamina e usar
que estão usando acetamina. Isso também põe em risco até do médico que aplica, porque a acetamina, dependendo da dose que você usa, da frequência que você usa, é uma medicação que causa dependência química, porque ela também age em receptores de dopamina. Então, o uso dela tem que ser bem cauteloso, o médico tem que ser uma pessoa muito estudiosa, ter uma prática, não apenas a prática de aplicar, mas saber a dose que você tem que aplicar, a frequência que você tem que aplicar, porque se você aplicar a um paciente, a acetamina ela entra como resgate de emergência. Você tira o paciente do abismo, você tira o paciente do fundo do poço, mas você tem que parar o uso. Ela não é igual um tratamento psiquiátrico que você usa, fica a dose contínua e para sempre, né? A acetamina, ela tem o tempo de parar. Então, você entra com... O protocolo é como? Você entra com 8 aplicações durante um mês, depois você passa por 4 aplicações no segundo mês, 4 aplicações no terceiro mês, ou 2 aplicações no terceiro mês, e aí 1 aplicação por mês. E, nesse período, você vai fazendo a avaliação de escalas, que são escalas de ansiedade, escalas de depressão, escalas de autoagressão, escalas de suicídio, para ver se a pessoa está respondendo e se está tendo remissão com o tratamento da acetamina. Por exemplo, se eu faço 5 aplicações no paciente, 6 aplicações, e o paciente não responde, é porque é um paciente que não responde à acetamina. Você tem que parar de fazer a infusão de acetamina. Esse paciente não... A acetamina não funciona para esse paciente, porque ela tem uma ação aí de... Enquanto as terapias na psiquiatria, as terapias tradicionais, você tem uma margem de acerto de 25% apenas, 75% das pessoas não respondem aos remédios da psiquiatria. Já a acetamina, ela atinge 75% das pessoas que não respondem, são refratárias ao tratamento. Só que é um medicamento que você tem tempo para parar. Porque se o psiquiatra não sabe disso, por quê? O paciente ele vai num psiquiatra, não responde, ele pode tomar acetamina no psiquiatra, depois vai para tomar acetamina no outro psiquiatra, junto com outro anestesista para fazer as infusões. Aí depois vai para outra, vai acontecer exatamente o que está acontecendo com dependência química de fentanil nas clínicas de endoscopia. Em São Paulo, por exemplo, os pacientes ficam passando de clínica por clínica para poder fazer endoscopia digestiva por causa do fentanil que você coloca na sedação para propofol. Tanto que eu, por exemplo, nas clínicas de endoscopia, eu não uso mais fentanil. Eu só uso propofol com lidocaína. Por quê? Para não dar risco de dependência química nos pacientes que estão fazendo endoscopia. Como não tem esse controle, o paciente ele acaba burlando o convênio ou paga baratinho nessas clínicas que o pessoal só usa fentanil e dormonide, por exemplo, que são clínicas periféricas, que são baratas. Então, eu vou lá, pago a endoscopia só para eu tomar um fentanil. Isso não pode acontecer na cetamina. Porque o paciente ele pode... Eu vou numa clínica de psiquiatria, eu vou numa clínica de infusão de cetamina, o médico reduz a minha função, eu troco desse médico e vou no outro. Então, isso tem que ter um controle, porque isso pode causar dependência química. E se causar dependência química, a dependência química é grave. Você tem lesão intersticial de bexiga, você tem comprometimento grave da bexiga e podendo ter comprometimento renal grave. E isso não é uma preocupação nossa aqui no CRM do Paraná, que essa droga, da mesma forma que vem salvar vidas, vem ajudar no tratamento de câncer, ele potencializa os efeitos da quimioterapia, mas também pode causar um grande número de dependência química. Então, nós temos que ter aqui no Paraná canal de denúncia, por exemplo, tem uma clínica lá que estão tem várias pessoas sentadas, né, fazendo juntas cetamina, e quem está tomando conta é um técnico de enfermagem. E isso é proibido. O parecer no CRM do Paraná deixa bem claro que não pode, tem que ser em ambiente exclusivo paciente, porque dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, o paciente tem que ter seus dados sensíveis protegidos. Quem faz infusão de acetamina fala, e ele pode falar, conversar e falar segredos da família, segredos de empresa, algumas senhas de banco. Se ele está
junto com uma outra pessoa ali, né, fazendo infusão de cetamina, e a pessoa ficar perguntando coisas para ele, esse paciente pode falar todos os segredos de muitas coisas. Então, o CRM deixa bem claro, o parecer deixa bem claro, os dados sensíveis dos pacientes têm que ser protegidos. Então, o lugar para fazer a infusão de cetamina é lugar exclusivo. Um lugar, geralmente um quarto, onde tem um banheiro, e também respeitando a lei que hoje tem da proteção da mulher, que hoje você também pode dizer proteção de homem, e dependendo da idade, você tem o direito de acompanhar o paciente. Então, se você vai fazer uma infusão de cetamina, onde a pessoa entra em um processo de sedação, ela tem o direito de ser protegida, né? Então, você tem que ter um homem, se é uma mulher, você tem que ter uma outra mulher no local ou um acompanhante da pessoa no local. E isso é obrigatório. Então, você não pode ficar em várias cadeiras fazendo infusão de cetamina, como muitas pessoas estão fazendo em centros de infusão, pedindo para aplicação de cetamina por técnicos de enfermagem, por exemplo. Isso o parecer deixou bem claro que não pode. Então, no parecer, hoje, ele é um parecer de 35 páginas. Qualquer pessoa hoje pode entrar no CRM aqui do Paraná. O número do parecer é 2942/2025, né? E você pode ir lá ler o parecer completo. Então, um dono de clínica pode saber, como é que eu quero fazer uma clínica de infusão de cetamina, como é que eu tenho que fazer? Está tudo lá onde o gestor da clínica pode olhar o parecer, o contador da clínica pode olhar o parecer, o diretor técnico da clínica pode olhar o parecer para saber se a clínica está dentro do parecer certinho. É importante a gente conversar sobre isso daí, porque, na realidade, isso acontece na própria anestesia mesmo, a nível de centro cirúrgico, né? Existe resolução do Conselho Federal, conselhos regionais, que o anestesista não pode fazer anestesia em 2 salas. Isso mesmo. Entendeu? Quer dizer, aí você fala assim, não, a possibilidade, teoricamente, eu com 40 anos de formado já vi essa situação. Você tem 2 cirurgias de urgência, só tem um anestesista, principalmente no interior, né? Só tem um anestesista, 2 cirurgias de urgência, ele vai fazer o bloqueio vai ficar no meio do corredor, olhando uma sala, olhando outra sala, mas não é o ideal. Né? Assim como não é o ideal um clínico geral, de repente, fazer uma apendicectomia. Mas se ele se acha capaz de fazer a cirurgia, ele vai fazer para não dar depois uma omissão nesse sentido, né? E eu vejo que a ketamina é a mesma coisa. A princípio, é uma anestesia light, vamos dizer assim, né? Mas você tem que ficar de olho, que se 2 pacientes tiverem uma depressão respiratória, o que você vai fazer? Vai atender o mais idoso primeiro, vai atender o mais jovem primeiro? Qual vai ser a tua opção? Então, a gente tem que deixar bem claro isso, que a responsabilidade é do profissional que está administrando. E o certo é um para cada sala, né? E o que você falou em individualizar também, né? Você tem um acompanhante para a pessoa até ficar mais tranquila, porque tem um acompanhante na sala. Em hipótese alguma, deve ser administrado por enfermagem, né? É um ato médico, né? Se você tiver alguém, seja fisioterapeuta, enfermeiro, biomédico, etc., fazendo esse procedimento, está invadindo o ato médico, né? Até porque, dentro da lei do ato médico, anestesia é um ato médico. A partir do momento que você está fazendo a perfusão de um anestésico, você está fazendo anestesia. Se é em doses menores, não me interessa. Como advogado, eu falo isso. Você está fazendo, não sei se já tinham passado para você nesse aspecto. A acetamina é um anestésico. Quem faz anestesia, pela lei do ato médico, vou estar no Congresso Nacional, é o médico. Então, só pode fazer anestesia médico. Então, só pode fazer cetamina um médico. Clínicas que estejam administrando cetamina sem ser por médico estão cometendo invasão do ato médico, passíveis de processo no CRM, etc. Então, até processo civil, se tiver uma intercorrência nesse sentido. É bom a gente deixar isso bem claro, né? E é perfeito também, a aplicação da cetamina endovenosa, ela sempre vai ser uma aplicação anestésica. Porque a anestesia é uma rampa, não é uma escada. Então, a cetamina, da mesma forma que aquela dose pode ser super resistente para um paciente, ela pode ser super sensível para outra. Então, o médico nunca vai saber
que a dose que ele está aplicando vai ser. E outra, a velocidade da infusão, por isso que a gente pede em bomba de infusão, porque se ele coloca em um sorinho pingando, se ele erra, o paciente está com o braço dobrado e está pingando 20 gotas por minuto, mas se ele estica o braço, aquilo corre 100 gotas por minuto. O simples fato da movimentação do braço do paciente durante a infusão pode aumentar ou diminuir a velocidade. Como às vezes a infusão para uma depressão refratária, uma ansiedade, estresse pós-traumático, você faz aí de 40 minutos a 1 hora, às vezes o médico está querendo fazer mais rápido, ele pode causar uma dissociação e o paciente pode. Existe uma coisa que é uma classificação que a gente chama, quando a dose é muito pequenininha, o paciente está conversando com você normalmente, porque ele mantém a consciência, a gente fala que essa é uma dose psicolítica. Aí se você vai aumentando a dose e está um pouquinho já dissociando, mas ele está consciente, a gente fala uma dose psicodelítica. Quando essa dose vai aumentando mais, o paciente está dando uma dissociada maior, onde o psicólogo a função do psicólogo lá na hora nem funciona muito mais, a gente chama a dose psicodélica. Mas quando a dose fica em um nível que ele perde a consciência, é uma dose anestésica. Então, os anestesistas usam, às vezes, 1 miligrama por quilo de peso, até menos. Quando a gente faz infusão rápida, você faz uma dose anestésica rápida. Assim. Então, é dito que você pode fazer até 2 miligramas por quilo de peso para fazer só cetamina. Mas como a gente usa outros anestésicos junto, a gente usa uma dose menor, dentro dessa faixa aí, terapêutica. Né? Mas é importante saber que você saber a dose que você vai dar, a quantidade, isso vira uma rampa. Então, você pode sair. Os pareceres dos conselhos federais deixam bem claro. Você pode sair de uma dose de sedação leve para uma dose profunda rapidamente. Só em você virar o rosto, corre uma medicação rápida, assim, você está diante de um paciente com anestesia. E se o paciente está anestésico, você pode subir muita pressão, pode causar um AVC hemorrágico, pode fazer uma arritmia. E aí o médico tem que estar habilitado a tratar uma arritmia. Eles têm que ter prática para tratar uma parada cardíaca. Então, e o local também tem que ter todos os pertences relacionados a isso, do pior cenário que possa surgir. Mas o que é importante também? O médico ele tem que estar presente o tempo inteiro. Eu não posso estar um médico colocando um paciente fazer uma infusão de cetamina e atendendo um paciente no consultório. Aí eu saio para atender um paciente e deixo lá com a técnica de enfermagem. Para que serve a enfermagem na infusão de cetamina? A técnica de enfermagem na infusão de cetamina serve, às vezes, para pegar uma veia, serve para dar uma assistência ao médico. Às vezes vai colocar junto da infusão de cetamina, vai colocar medicamento como sulfato de magnésio. Então, ela pode até colocar isso num soro. Às vezes, os pacientes vai fazer a infusão de cetamina, eles chegam com uma deficiência muito grande de vitamina B12, quer dizer, um pós-bariátrico grave que ficou. E, às vezes, você pode fazer junto uma reposição de algum suplemento ferro, às vezes, paciente com uma anemia muito forte, né? Então, você pode fazer um suplemento de ferro. Então, a enfermagem ela vem para ajudar o médico e não atuar como médico. Por exemplo, nós tivemos uma psiquiatra na região de Santa Catarina, dando curso para psiquiatras, onde ela ensina que quem vai cuidar dos pacientes da infusão de cetamina são as técnicas de enfermagem. Então, isso é um crime. Né? Só que até o momento não tinha lei no Brasil sobre isso, porque não se falava. Por quê? Quando foi lançado o Spravato do nariz, é 28 miligramas, 14 miligramas. Se der 14 miligramas, se entrar 14 miligramas para paciente, não vai fazer nada. Agora, quando você entra off-label, endovenosa, eu posso realmente, se eu errar a dose, posso matar. Por quê? Na psiquiatria, 0,1 miligrama por quilo de peso. Mas, por exemplo, na terapia intensiva, nós usamos, às vezes, 2 miligramas quilograma a hora, com infusão contínua, direto. Então, a gente usa 500 miligramas de cetamina, altas doses de cetamina. Se imagine um médico ler um artigo da quantidade que você usa no paciente, só que aquele artigo está falando em unidade de terapia intensiva, crise convulsiva, e querer fazer isso num paciente para depressão refratária. Ele mata o paciente no consultório. Então, o que acontece? Hoje nós temos cursos de infusão de cetamina em todos os congressos de psiquiatria, para a questão do uso do Spravato. Mas como o Spravato é muito caro,
todos os psiquiatras que nunca entraram em contato com esses medicamentos estão querendo aplicar isso no consultório, em clínicas Porte 2, sem saber da ação potente que a cetamina tem como anestésico. E estão prescrevendo isso para outros médicos fazerem, com doses altíssimas. Então, assim, hoje aqui no CRM Paraná, esse medicamento ele vem solucionar vários problemas na área médica, porém, ele tem um potencial de dependência química, se você não for bem usado, muito grande também. Nós temos, assim, uma imensidão de pessoas que usam cetamina em festa rave, eles usam cetamina, mas são cetaminas traficadas, e é a cetamina, não escetamina que a gente usa aqui a nível em hospital. Eles traficam do México, traficam de outro local, e muitas pessoas estão comprando isso pela internet, liofinizando essa escetamina como pó, né? Como pó, assim que você usa assim em micro-ondas, e usando esse pó em festa rave, misturado com cocaína. Então, os traficantes hoje estão usando cetamina, fentanil liofinizado e cocaína. Por quê? Porque são drogas que o fentanil faz viciar mais rápido, a cetamina dá uma dissociação barato, então faz com que a cocaína que aquela pessoa comprou fica melhor do que a do traficante. Então, a gente tem esse problema hoje e a gente vê que essas pessoas que fazem esse tipo de consumo entram com dependência grave com cetamina. Nós tivemos nos Estados Unidos um ator da série Friends, né? Aquela série famosa que o cara morreu em casa numa banheira porque usou cetamina, ele tinha dependência química de cetamina, e os médicos combinados com a pessoa que cuidava dele, traficando a cetamina para o cara em um preço exorbitante, ou seja, tirando o dinheiro do ator, aproveitando a dependência química dele, porque ele não podia ficar sem cetamina. Então, eu vejo que o CRM do Paraná, por isso que eu vejo, nós estamos inovando no Brasil, dentro de todos os CRMs, porque saiu um parecer de uma Câmara Técnica de Anestesia que nunca tinha saído antes. Eles estavam focando a cetamina só para psiquiatria, mas não olhando o canivete suíço que a cetamina é. Então, da mesma forma que ela salva vidas, ela mata pessoas também. Ela põe pessoas com dependência química. Então, na Ásia, nós temos milhares de pessoas com dependência química de cetamina. Na Inglaterra, nós temos milhares de pessoas com dependência química de cetamina. Então, nós não podemos viver hoje a dependência como a gente está tendo problema de mortes, de anestesistas, de médico que tem depressão, está morrendo nos hospitais com o uso do fentanil, não porque ele se matou, é que o fentanil faz ele parar de respirar. Então, assim, ele tem dependência química do fentanil, usou fentanil, e o cara morreu, se encontrou o cara morto, mas ele não tentou se matar. Ele simplesmente teve uma overdose, teve uma parada, e é o que está acontecendo nos Estados Unidos. Nós não queremos que isso aconteça aqui no Brasil com a cetamina, porque nós usamos cetamina para gestantes, nós usamos cetamina para queimados, usamos cetamina para bebês, né? A gente tira a dor, a gente usa a cetamina na peridural, por exemplo, para tirar a dor de bebês no pós-operatório. Então, o Hospital Pequeno Príncipe, por exemplo, usa muita acetamina para bebês. Então, nós não queremos que a nossa acetamina dos hospitais seja proibida de usar, porque nós estamos com um grupo, ou seja, essa acetamina saiu de dentro do centro cirúrgico e foi para as clínicas. E está sendo usada como abuso de profissionais de saúde, técnico de enfermagem, fisioterapeuta, psicólogo, e isso a gente não quer. Então, a gente quer uma seriedade muito grande aqui no CRM para a gente ter um canal de denúncia. Então, que a gente tenha, se está fazendo, que a pessoa leia como está o parecer, e se não respeitarem o parecer, que alguém possa denunciar, olha, nós aqui atendemos, vocês podem denunciar a clínica que está fazendo de forma indevida, que está fazendo, por exemplo, o cara está usando cetamina 2 vezes por semana durante 1 ano. Pô, essa pessoa vai fazer essa pessoa ficar com dependência química. Então, acho que o CRM tem que chegar lá, ir nessa clínica e falar, olha, a cetamina é usada assim, os protocolos são esses, eu acho que você está abusando, né? Eu acho que reveja o protocolo de vocês, porque você vai pôr o paciente em risco, porque hoje tem a RDC da segurança do paciente, que nós temos que preconizar primeiramente a segurança do paciente, né? E a segurança
E aí depois que vem todas as outras seguranças, mas primeiro a segurança do paciente. Tem uma coisa interessante que você falou em relação a contrabando de medicamento. Nós tivemos um aumento de mais de 130% de medicamentos trazidos ilegais de fora, principalmente vindo do Paraguai. Então, isso é muito importante a gente comentar, não só pela ketamina, né, pela cetamina, mas também por outros tipos de medicamento. E uma coisa muito importante também é quem traz o remédio ilegal é contrabandista e quem compra é receptador. Então também tem essa parte de crime nesse sentido, né? Se eu, como médico, estou usando uma cetamina que vem do Paraguai, né? E eu sou pego, além de você estar toda a irregularidade da parte médica, você tem irregularidade em relação a você estar sendo receptador. Isso eu acho que é importante a gente falar também. Então, você não tem nem a segurança de aquela ampolinha tem 100 miligramas, 70 miligramas, 80 miligramas. Né? Veja agora o que nós estamos tendo com morte por metanol, né? A bebida contaminada pelo metanol. Infelizmente, tem o ser humano de uma capacidade péssima, com mentalidade ruim, mentalidade abusiva, né? Que faz isso com o seu próximo. Né? Então, infelizmente, não é só no metanol, na bebida alcoólica. Também tem o ser humano que vai fazer a ampolinha de ketamina, em vez de ter 100 miligramas, vai ter 60, 70, etc. E tal, sem controle, e você não sabe o que você está prescrevendo. Isso é uma coisa que a gente podia falar. Outra coisa, você comentou também que faz a ketamina intramuscular. Você não consegue controlar qual a absorção que você está fazendo, consegue? Sim, porque quando você faz intramuscular, o problema é o efeito, o pico rápido da entrada. Porque quando você faz intramuscular, a absorção vai em torno de 96%. 96%, 97% intramuscular. A gente faz a aplicação intramuscular em bebês, mas a gente faz para fazer anestesia. Não para uso em depressão, na Não, psiquiatria. uso em depressão até o pessoal está fazendo, mas a gente não recomenda pelo risco de infarto, absorver rápido, ruptura, de aneurisma, dissociação desagradável. Isso pensando no bem-estar do paciente, pensando na qualidade do paciente. O médico que fizer isso, ele está sendo praticando uma prática da medicina totalmente não adequada. Porque você tem que pensar que o paciente ele está ali para fazer um tratamento, ele não está ali para ter uma experiência desagradável, uma dissociação, morte. A pessoa, às vezes, tem sensação que, como ela não sente a respiração dela, dependendo da dose, a pessoa para de sentir a respiração e ela para de sentir o corpo e ela tem a sensação que ela está fora do corpo. Esse é um momento em que você fica entre uma dose psicodélica muito poderosa, quase entrando na dose anestésica, porque você tem consciência, só que ela tem a sensação que ela morreu. Eu morri. Eu estou morto, porque eu não estou respirando, e a pessoa está dissociada, porque a cetamina faz você entrar no mundo paralelo. E a pessoa não sabe, não vê o mundo real. Então ela está consciente e quase anestesiada. Então ela acha que ela morreu. E muitas pessoas usam cetamina com dependência química para entrar nessa questão da morte. E eles tomam doses muito altas. Só que isso é importante para a gente falar aqui, é a absorção da cetamina. Quando você usa isso por via oral, a absorção cai lá para 14% de absorção. Então, eu tenho que usar uma dose muito alta para eu atingir um efeito antidepressivo, um efeito na ansiedade. Então, assim, quanto mais dose alta você dá, mais risco você tem de dependência química. Então, por exemplo, a nossa cetamina aqui no Brasil, a escetamina, que é usada em humanos, está bem clara na bula. Tem a cetamina também veterinária. Que é a cetamina. Que é a cetamina. Uhum. Então, essa cetamina, ela dá mais dissociação. E é o que o pessoal escolhe, da veterinária. Só que ela tem um potencial de dependência química também maior. A nossa escetamina também tem um potencial de dependência química, porque ela agiu no receptor dopaminérgico, você vai ter dependência. Por exemplo, se eu pratico, vamos entrar assim, masturbação frequente, isso me dá uma sensação boa, libero dopamina.
E isso pode causar dependência química. Compras, a gente pode ter dependência química. Dependência não química, né? Vício por compras. Eu posso ter vício por sexo. Eu posso ter vício por estudar, querer estudar muito. Eu posso ter vício por excesso de atividade física. Por quê? Eu estou liberando dopamina. No momento que você libera dopamina, te dá bem-estar, você pode ter uma dependência. Dependência química ou não química. A acetamina dá dependência química. Então, só que a acetamina salva vidas. Mas milhares de remédios nos hospitais dão dependência química. Zolpidem dá dependência química. Fentanil dá dependência química. Né? Vários dão dependência química. Bom, só para terminar, a dose terapêutica não quer dizer que se for uma dose maior vai ter melhor resultado. Por exemplo, paciente que está fazendo 0,5 miligrama por quilo de peso. Se ele fizer 0,7 miligrama por quilo de peso, vai ter um resultado melhor. Não tem nada a ver nesse sentido. Ah, tem? Tem. Porque você acelera a resposta. Então, por exemplo, nós temos tratamento de dor. Não, eu digo falando em relação à depressão. Depressão, Se você usa uma dose maior, você recupera mais rápido, não tem nada a ver. Tem. Eles dizem que não, assim, mas os artigos também dizem que tem. O que eles relatam é o seguinte: se você ultrapassar 1 miligrama por quilo de peso, até 1,5 miligrama por quilo de peso, você não vai ter tanto efeito assim. Você pode até diminuir os efeitos. Assim, se você usar uma dose 1 miligrama por quilo de peso, você tem efeito? Tem. Mas você não tem um efeito tão... Então, a faixa que você fica é uma faixa média aí entre 0,5 e 1 miligrama. Entendi. Então, quando você atinge 0,7 miligrama, 0,6 miligramas, você tem a certeza que você atingiu a dose adequada na corrente sanguínea, que essa pessoa vai ter uma resposta mais rápida à acetamina. Por que você precisa fazer isso? Porque existe uma coisa que chama farmacogenética. Tem as pessoas que são metabolizadoras rápidas da droga e tem as pessoas que são metabolizadoras lentas. Hoje, existe o teste farmacogenético para você dosar se você é metabolizador rápido ou metabolizador lento de acetamina. Porque se eu sou um metabolizador rápido, meu fígado, minha enzima P450 metaboliza rápido, eu vou usar 0,5 miligrama, é como se eu não estivesse usando quase nada. Se eu sou um metabolizador lento, o 0,5 miligrama para mim pode corresponder a 0,7. Então, eu sempre oriento as pessoas, olha, mantenha sempre na média, para você ter certeza que se você tiver com um metabolizador lento, você não está dando um excesso de acetamina, mas se você tiver com um metabolizador rápido, você também não está dando baixa dose de acetamina. Bom, temos que terminar, já demos mais de 1 hora de bate-papo, passa rápido, né? Passa. Então, queria agradecer a tua presença, quer fazer alguma consideração final? Primeiramente, quero agradecer o CRM para abrir as portas para a gente, pela Câmara Técnica de Anestesiologia, agradecer a doutora Patrícia Aleteia, que é a nossa coordenadora da Câmara Técnica. Quero agradecer também o doutor Castellano, que vem abrindo as portas para esse assunto dentro aqui do CRM, um assunto tão importante, porque vai beneficiar muita gente, e a gente falando sobre esse assunto também protege muita gente contra essas questões aí de dependência química, porque a acetamina também age também em dependência de opioides, que a gente está perdendo muito aí médicos relacionados a isso. Quero agradecer também o doutor Batistella, o nosso vice-presidente, que ele está muito aberto, que ele também faz parte do Conselho Federal de Medicina, e foi ele que solicitou que fizesse um parecer bem robusto para que a gente pudesse levar esse parecer daqui da Câmara Técnica daqui do CRM Paraná para o CRM do Conselho Federal de Medicina de uma forma mais completa, como está aqui. E agradecer o senhor, doutor, que já me acompanha aí na minha cidade desde pequenininho, né? Desde pequenininho. Não sei se tinha fralda, né? Mas pelo menos na infância. Já devia ter fralda, porque eu sou novinho, Mas muito obrigado aqui pelo CRM estar abrindo as portas por essas questões, porque a infusão de acetamina vai ajudar muito dentro da especialidade de psiquiatria. Eu agradeço também pela Câmara Técnica de Psiquiatria, eu agradeço pela Câmara Técnica, nós já estamos conversando com a Câmara Técnica de Neurocirurgia,
com a Câmara Técnica de Cuidados Paliativos. Quinta-feira nós vamos falar sobre cetamina na Câmara Técnica de Mastologia, então o uso da cetamina na paciente com depressão com câncer. Então, e nosso projeto da Câmara Técnica de Anestesiologia é unir todas as câmaras técnicas que estão envolvidas, né, com o benefício da cetamina na prática médica. Eu acho que essa troca de informações de Câmara Técnica, anestésia, psiquiatria, neurologia, neurocirurgia, eu acho que isso é muito importante para nós, enquanto profissionais, para abrir o leque e também para nossos pacientes, né? E eu esqueci de falar aqui, e é muito importante, no nosso parecer existe um tripé. Não tem como, eu acabei não falando, não tem como usar escetamina sem ter um psicólogo junto. E nós estamos aqui querendo fazer a nossa a união, tá? Eu já falei com o Dr. Batistella, Dr. Castellano, né? A união entre o CRM do Paraná com o Conselho Regional de Psicologia do Paraná, porque não tem como usar escetamina sem a presença de um psicólogo, porque tem várias questões aí que envolve, o paciente vai ter que ter um psicólogo associado quando usa cetamina. Então é um tripé entre a anestesiologia, psiquiatria e psicologia, quando se fala aí do uso na psiquiatria, mas também a gente vai precisar do psicólogo no uso da neurocirurgia, porque a escetamina causa efeitos de sinaptogênese, neurogênese, gliogênese, que age na área de traumas. E hoje a gente já tem comprovado que muitas pessoas adoecem, têm doenças, por exemplo, cardiológicas, câncer, por traumas que passou. E esse trauma vem afetando o sistema imunológico, vem causando ansiedade, estresse no dia a dia, no trabalho, na vida conjugal, e isso vem afetando a imunidade da pessoa, aumentando muito o cortisol, abaixando muito a imunidade, afetando muito o vago. Então, isso é um assunto de grande importância, a importância da tríade, onde envolve aí o psicólogo também no processo do uso da escetamina. Ok, então, pessoal, eu queria agradecer a presença de todos, colocar o CRM à disposição, quem quiser fazer denúncia, pode fazer a denúncia através do protocolo @crmpr.org.br, e quem quiser também tirar dúvida, a gente pode dar para esse mesmo e-mail, protocolo@crmpr.org.br, que a gente caminha para a Câmara Técnica também. Então, muito obrigado pela presença de todos, obrigado pela presença da nossa conselheira, doutora Cíntia, também anestesista nossa aqui nos prestigiando. Obrigado pelos funcionários que nos acompanham. E uma semana para todo mundo muito boa, um mês espetacular para todos. Esse mês é o mês do Dia do Médico, né? Então, parabenizar os nossos colegas e que Deus abençoe a todos. Mais uma vez, obrigado pela sua presença. Um grande abraço. Doutor.